do Salmo de número 40. Ele diz o seguinte, é um salmo de Davi, e ele diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Outras versões nos diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Já falamos hoje aqui, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Amados, essa palavra aqui, Davi está falando aqui de uma situação em que ele chegou. Aqui no versículo 2 diz que ele chegou no fundo do poço. Nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. A gente esperava de um homem segundo o coração de Deus que jamais ele errasse. Que jamais ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Mas aqui Davi diz que ele chegou ao fundo do poço. Por algum motivo ele chegou ao fundo do poço. E lá no fundo do poço ele tomou uma decisão. E a decisão que ele diz aqui no primeiro versículo é: esperei. Esperei confiantemente. Esperei com paciência no Senhor. Mais adiante ele diz aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Amados, é muito comum eu não falo não os ímpios, aqueles que não têm temor ao Senhor. Eu falo de nós. Quando estamos diante de uma dificuldade, quando estamos diante de um problema, nós pendemos para quem? Para o homem. Para o poder dos homens, não é isso? Muitas vezes para os médicos, precisamos sim ir até eles. Vamos para os advogados, para autoridades, para os juízes, para todas as autoridades constituídas aqui na terra. E em última situação, pendemos para quem? Para o Senhor. Não é assim? E aqui ele fala, né, e não pende, bem-aventurado, feliz o homem que põe no Senhor. Então, o primeiro ponto, a primeira procura, o primeiro socorro que devemos confiar, buscar sempre é no Senhor. E nós vamos meditar nesta noite as atitudes de quem espera no Senhor. Eu nunca vi até hoje alguém chegar para dizer assim: é muito bom esperar. Quem é que gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Nós não temos paciência de esperar. Antigamente já era difícil esperar em filas de bancos, esperar nos consultórios médicos, esperar pela justiça do Brasil, não é assim? Imagine hoje, que nós vivemos diante do imediatismo, por causa da tecnologia, não vamos mais nos bancos enfrentar a fila, muito raro. Nós temos o quê? O celular nas nossas mãos. Mesmo assim, a gente ainda reclama, não é assim? Tudo está muito mais rápido. Eu fico imaginando como será a geração dessas crianças. Tudo imediatista, tudo é para agora, é para ontem. E o que mais Deus, o que mais a gente vê, muitos e muitos versículos aqui na Bíblia, o que é que Deus pede para os seus filhos? Espera. Espera no Senhor. E muitas vezes a gente coloca diante do Senhor uma situação nossa, como essa família estava aqui diante de situação séria.
uma situação preocupante, a gente coloca diante do Senhor, e em algumas situações Deus diz logo sim, não, mas em muitas vezes Ele nos diz o quê? Espera. E o que é que a gente aprende com essa resposta de Deus, ou silêncio de Deus? O que é que a gente aprende? Nós temos a convicção como crentes de que Deus ouve as nossas orações, Ele ouve. Agora, quando Deus vai responder, só Ele sabe. Como Ele vai fazer, só Ele sabe. Porque Ele é o Senhor do tempo. O tempo, que é Ele que diz, o tempo para Deus não é o nosso tempo, nós já sabemos disso. Muitas vezes nós terminamos uma oração e a gente quer o quê? Pronto, amanhã já vai acontecer, porque eu coloquei diante do Senhor. Vai acontecer agora o milagre, porque eu coloquei diante do Senhor. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E é o que a gente aprende com esse espera do Senhor. Esse espera que Deus manda a gente fazer. É uma espera pedagógica. Eu digo que é uma pedagogia divina. O que é pedagogia? É o ensino. Deus quer nos ensinar algo. E a gente vê muitas passagens na Bíblia. O mais conhecido, o pai da fé, em Abraão. Quando ele recebeu a promessa de um filho, ele tinha 75 anos de idade. 25 anos depois, essa promessa veio se cumprir, quando ele já tinha 100 anos de idade. Claro que nessa condição, nessa situação de Abraão e Sara específico, Sara resolveu, junto com Abraão, né, com o consentimento dele, resolveu ajudar a Deus, entre aspas. Né, e se precipitaram, fizeram da maneira deles. Não é? Mas também nos acontece isso com Sara, acontece conosco também. Quantas vezes, diante de um processo de espera no Senhor, eu não estou falando aqui de espera no homem, eu não estou falando aqui de espera no juiz, eu não estou falando aqui de espera no laudo médico ou no tratamento médico, eu estou falando aqui em esperar no Senhor. Como Davi aqui está falando para nós. Ele esperou. Ele estava no fundo do poço. Só Deus sabe o que ele passou ali. Só Deus sabe quantas ofertas não chegaram para Davi sair dessa situação. Vá, mude o caminho. Venha para o meu lado, faça dessa forma, vamos dar um jeitinho. Quantas ofertas a gente não recebe para tentar buscar uma solução para os nossos problemas. Mas Davi disse aqui, esperei confiantemente, esperei com paciência, esperei no Senhor. E ele aqui, ele está clamando, e me pôs nos lábios um canto novo, um hino de louvor, porque é assim que a gente fica, quando a gente recebe do Senhor a solução dos nossos problemas. Mas quais são as atitudes que nós devemos ter? Quando Deus pede para nós, espera. Quando nós estamos passando pelo processo da pedagogia divina, do ensino divino, espera. Gente, não é fácil. Nós sabemos, cada um de nós, eu creio aqui, ou está no processo de espera. Eu estou há 15 anos, fez dia 7 de maio, 15 anos que eu espero. E interessante que o mês passado eu disse, olha, quando tudo terminar, está prestes a terminar, já estou sentindo, já senti, está prestes a terminar, eu vou parar e eu vou fazer uma retrospectiva, o que Deus trabalhou em mim, o antes e o depois, desse processo de espera, que nós possamos, cada um de nós aqui, também fazer o mesmo. É difícil, não é fácil. E muitas vezes queremos o quê? Desistir. Mas Deus aqui na palavra dele nos mostra o que devemos fazer nesses momentos. E o porquê que nós passamos por este processo. Amém? Então quem esperar no Senhor é a melhor coisa, né? É melhor do que esperar nos homens. Não é? Os ímpios, aquele que não é crente, não consegue entender. Aquele que não é servo, não conhece a Jesus Cristo, não já se rendeu ao Senhor Jesus, não já se converteu ao Senhor Jesus, não consegue entender, como Kelinha falou aqui, é cego.
Nós somos para Ele cegos, porque a nossa fé, ela é cega, não é? A gente crê naquilo que a gente não vê. E muitas vezes, como Abraão, não só Abraão, muitos de nós aqui, como o médico falou aqui, nesse diagnóstico desse lado, é impossível aos olhos dos homens. Mas é diante das impossibilidades humanas que Deus entra. É diante das impossibilidades, é o verdadeiro milagre. Aquilo que é impossível para nós, aquilo que é impossível para os homens, aquilo que nós já buscamos nos 4 cantos da terra, não conseguimos resolver. Mas Ele pode. Ele pode todas as coisas, isso não temos dúvida nisso. Então é muito melhor esperar no Todo-Poderoso do que esperar no homem. Então não espera nos médicos, não. Espera no Senhor. Não espera por esse laudo do médico, não. Espera no Senhor. Deus sabe porque cada um de nós passa por esse processo. Amém? Então nós vamos trabalhar um pouco aqui nas atitudes. O que é que nós devemos fazer neste processo de espera? O meu está durando 15 anos. Já tive outros processos de espera menor. Parece que, eu digo assim, quando Deus nos conhece. Não é? Então, para cada um de nós, Deus tem uma estratégia, uma maneira. Para mim, paulatinamente, as esperas foram menores. À medida que eu passei para as esperas menores, vem uma maior. E eu não sei o que está por vir. Mas Deus sabe o que é que eu preciso, porque Ele me conhece. Então, essa espera de 15 anos coube todas as atitudes aqui. Já passei por tudo o que eu vou falar agora nessa espera. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então quem espera tem o quê? Esperança. E a esperança é esperar, é uma esperança diferente. Porque a gente espera naquele que vai fazer. A gente espera naquele que é fiel para cumprir. A gente espera naquele que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível. Nós não estamos esperando aqui no homem que é falho, que é infiel, que não é poderoso, que muitas vezes não vai ter a solução, como os médicos são limitados, não são? A nossa Constituição, os nossos juízes, nossos advogados também se limitam à Constituição. Fora isso, eles não podem agir. Então, também são limitados. Mas o nosso Deus vai muito além disso tudo. Então, esperar em Deus é esperar com esperança. É ter esperança, é esperar acreditando. Não tenha dúvida. Se você colocou nas mãos do Senhor, Ele vai ter a solução para você. Ele vai trazer a solução para nós. Agora a solução é da maneira dEle. É no tempo dEle. Isso é a confiança. Se você confia em Deus, isto faz parte do aprendizado da espera. Enquanto nós estamos esperando em Deus, nós estamos o quê? Aprendendo mais do Senhor. Porque é um momento, eu digo assim, e eu digo com autoridade, porque eu já passei muito isso. Tá? Aquele momento, todos nós aqui sabemos, em que a gente mais precisa, que a gente está no meio do problema, é que a gente busca mais o Senhor, não é assim? Todos nós. Não só conosco, como o povo de Israel também. Quanto mais a gente está no problema, precisando, a gente busca, a gente vem para culto de oração, a gente ora nas madrugadas, a gente jejua. Mas é nesse momento que a gente aprende mais sobre o Senhor. E quando a gente aprende mais do caráter do Senhor, a gente confia, porque a gente só consegue confiar quando a gente conhece. Então faz parte da pedagogia do Senhor, faz parte do aprendizado da espera, o conhecer Deus, como Deus age, o que Deus quer de nós, aprender a confiar, a entregar e não colocar diante de Deus. Faça dessa forma ou quero. No começo pode ser até que a gente tente limitar, tente colocar, Senhor, muito bom seria se acontecesse dessa forma. É normal. E Deus nos conhece, sabe muito bem que nós somos limitados quanto a isso.
Mas quanto mais a gente procura, quanto mais a gente se aproxima, quanto maior a nossa intimidade com o Senhor, Ele vai mudando, vai moldando os nossos pensamentos, vai moldando os nossos desejos. E tendo a convicção que tudo que Deus tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. Então, a confiança no Senhor acima de tudo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 e 4. Não precisa abrir a palavra não, por causa do tempo. O que é que diz sobre essa esperança? Tá? Essa esperar acreditando. Ele diz, bendito seja o Deus, essa passagem é linda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para um quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Olha aqui a esperança. A gente acredita que quando os discípulos do Senhor, quando presenciaram Jesus ali na cruz, sepultamento de Jesus na cruz, ficam imaginando o que se passava na cabeça deles. Onde está a nossa esperança? E aqui é o que Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, fez o quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo, resgatou a nossa esperança. Amém? Então, aqui no Salmo 27, que é o complemento desse aqui, é um salmo que eu tenho uma história com o Salmo 27. Desde pequena, quando eu era ainda de outra religião, eu era apaixonada por esse salmo. E eu tomava esse salmo como se fosse uma oração para mim diária, desde pequena. E quando eu vim morar aqui em Campina Grande, minha mãe, em casa, ela dizia assim, para cada filho eu leio um salmo, eu oro um salmo diariamente. Ela dizia, mamãe, qual é o meu salmo? Esse é o Salmo 27. E ela não sabia que eu tinha esse salmo comigo. Tá? E esse salmo, ele diz o quê? No versículo 14, ele diz o quê? Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, aqui, quando esse salmo nos ensina, também Davi a esperar no Senhor, mas anima-te. Espera no Senhor com alegria, com entusiasmo. Anima-te. Não fica cabisbaixo, não fica triste. É difícil para nós? É. Mas daqui a pouco nós temos uma orientação sobre isso, como devemos fazer. Aliás, vou dizer agora em Romanos 12, o que é que ele nos diz? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, anima-te, tem bom ânimo. Não fica triste, não fica cabisbaixo por causa dos problemas que assolaram a tua vida. Tem bom ânimo, anima-te, persevera. É essa palavra de ordem para nós aqui em Romanos. Sede pacientes na tribulação. É outra atitude nossa. Quando estamos diante dos problemas, nós estamos, sempre aparece, eu digo assim, que desses 15 anos apareceu de tudo, como eu falei aqui. Muitos pode ser que não passaram por essa etapa, mas adversidades, os infortúnios chegam. Parece que aqui a gente vê no Salmo 40, quando Davi estava no fundo do poço. Parece que quando o problema chega, para desencadeia vários problemas ao mesmo tempo. E chega uma situação que a gente olha assim, Deus, para onde eu vou olhar? Como confiar? Porque quanto mais a gente ora, mais problemas aparecem. A gente não costuma dizer isso. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12? Sede pacientes na tribulação. Amém? E ele fala também, e qual o segredo para tudo isso? Enquanto nós estamos neste processo, quando chegam as adversidades, quando a nossa fé é abalada, o que é que nós devemos fazer? Olha aqui, perseverai na oração. Orai sem cessar.
Este é o grande segredo. E parece que quanto mais a gente está no meio do problema, a gente quer desistir. Não. Bota na tua mente o seguinte: nós estamos passando por um processo de aprendizado do Senhor. Se você confia no Deus que você serve, você tem a vitória. A vitória é certa, mesmo que não seja da nossa maneira, mas a solução vem. Isso a gente não tem dúvida. Então, o que é que a gente precisa para ter essa paciência na tribulação, para nos animar, para nos alegrarmos na esperança? É orar. Orar sem cessar. Ah, mas é difícil, é. Tem momentos que a gente não consegue nem abrir mais a boca. Tem momentos que a gente não consegue falar. Tem momentos que é só angústia. Mas não te esqueça nunca que é nesse momento que o Espírito Santo vai agir por nós. É nesse momento que ele chega, quando a gente não consegue mais falar. É difícil, mas não desista. E é isso que Deus quer de nós, não desista. Nós estamos em um processo. Ele poderia muito bem chegar aqui e solucionar hoje a visão da nossa irmã ali. Mas Deus quer muito mais, Deus pode. E a gente, como crentes, como servos do Senhor, a gente tem que colocar na nossa mente que aqui é passagem. O que Deus está fazendo nas nossas vidas é para lá, é para o futuro. É para o que nos espera. Até mesmo essa espera no Senhor. Vamos continuar esperando no Senhor, com alegria, com ânimo. Venham as adversidades. Outra atitude que nós devemos fazer quando isto acontece é o quê? Eu já faço muito, tem hora que eu não aguento mais fazer. Abre a tua boca e vai louvar ao Senhor. Eita, que coisa maravilhosa! Louva, adora ao Senhor. Adora ao Senhor. Porque Deus vai nos fortalecer. Principalmente a nossa fé. Porque a primeira que é abalada. A cada circunstância, a cada problema, nesses 15 anos que eu estou vivendo, que está prestes a terminar, eu digo assim, meu Deus, eu desisti várias vezes, mas Deus, parece que lá no fundo do poço, aqui como Davi fala, que a gente não tem mais. Porque a quem recorrer, o que pensar, o que desejar. E é ali que ele chega. E tem situações também, atitudes nossas. Isso acontece comigo. Aconteceu comigo. Tá? E até eu vejo muito meu esposo, ele é um anjo de Deus na minha vida, louvado seja Deus. Porque ele chega para mim, parece que ele vai na ferida. Ele olha para mim e diz, eu acho maravilhoso, porque Deus sabe a tampa e a panela. Deus sabe quem nos dá, né, como um companheiro. Porque ele chega para mim, ele vai na ferida, sem papa na língua. Aí eu digo assim, filho, isso assim, ele fez, só que você deposita toda a tua felicidade nisso. Sabe por que ele disse isso? Porque tem situações que a gente diz assim, espera no Senhor. Sabe como é que a gente interpreta muitas vezes esse espera no Senhor? Parar. Tudo à nossa volta parece que paralisa. Porque nós estamos aqui na expectativa de que Deus chegue com a solução. E a gente começa a viver que aquela solução, a sonhar, porque já colocamos diante dele com fé, com confiança, e que quando aquilo vai acontecer, é que a gente vai começar a viver. É que a gente vai usufruir, que vai ser feliz, mas não é desta forma. Se você colocou diante do Senhor, está nas mãos dele, confia que ele vai fazer. Anima-te, tem bom ânimo, abre a tua boca, louva, adora, faz a obra do Senhor, porque não há outro melhor lugar onde você depositou a tua confiança, senão nele, colocou lá teu problema.
E não faça como eu fiz por um bom tempo. Paralisei. Olhar para os 4 cantos, não, isso aqui, quando isso aconteceu, eu faço dessa forma. E fiquei paralisada, e por um bom tempo. E Fred chegava para mim e disse, não faça isso, você está depositando a sua felicidade nisso. Isso aí não é a tua felicidade. E não é. Mas é para isso que servem as nossas orações, a nossa intimidade com o Senhor. Os nossos momentos que estamos ali, Senhor, de abrir o nosso coração, de falar com Ele, de colocar diante dEle. Gente, isto é maravilhoso. Porque é nos problemas, é nas adversidades, é nas nossas limitações que nós nos aproximamos dEle, que nós conhecemos mais o nosso Deus, que nós adquirimos uma intimidade maior com Deus, e nós sentimos mais a presença do Senhor, e não há outro lugar melhor, não há nada melhor neste mundo, é a maior vitória, não é a cura, não é a prosperidade, não é aquilo que nós pedimos, é o processo, é o caminho para se chegar lá. Eu já senti uma vez aqui, foi um processo menor, de menos tempo, mas eu dizia assim, até eu comentei com o irmão, ele, como é que você está agora, está feliz, adquiriu essa vitória? Eu fiz, mas eu olho para trás e tenho saudades do tempo em que eu ficava, eu e Deus, e agora eu não tenho, na determinada situação, eu não tinha mais aquele tempo de oração, aquele tempo de jejum, que quando a gente precisa, a gente encontra tempo, não é? Mas eu não tinha mais aquela disponibilidade, aquele tempo livre para estar somente com Deus. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Então, essa esperança, essa paciência, tá? Que é um fruto do Espírito. Tá? Que essa esperança, ela produz essa paciência nos traz o que é tranquilidade. E que paciência é essa? Que tranquilidade é essa que nos traz para nós que somos o quê? Ansiosos. Essa paciência na espera do Senhor, que o fruto do Espírito que é desenvolvido em nós, que nós estamos nesse processo, ele vai causar o que em nós? Ele vai combater a nossa ansiedade. Vai combater o nosso desânimo. Não é assim? Quem de nós não é? Eu sou e me intitulo e auto-titulo como ansiosa. Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho necessidade de colocar a mão na obra, de fazer. Se eu não chegar lá, eu não sei. Então, isso para mim é uma barreira de esperar. Esperar por alguém, eu não sei esperar por ninguém. No meu trabalho, eu tenho uma meta diária muito mais alta do que os outros. E questiono por quê? Porque eu não sei ver ninguém esperando por mim. Eu tenho que ir lá e fazer porque me dá uma agonia, a minha ansiedade. Então, Deus trabalha isso em mim, de todas as formas, em vários momentos da minha vida, em vários âmbitos da minha vida. Aprenda a confiar, aprenda a esperar, tranquilize-se no Senhor, que você coloca diante do Senhor. E a paciência de esperar, que é um fruto do Espírito. Não é? Então, tudo isso nós adquirimos. Tem mais atitudes que nós devemos ter diante de Deus. Uma aqui que Deus fala, que a gente faz muito, que o povo de Israel fez muito no deserto. Não murmure. Neste processo que nós estamos passando, a espera, esperando por Deus, não murmure, não reclame. Porque quando a gente faz isso, entristece o coração do Senhor, é como se estivesse reclamando, porque você não vem logo, porque se não faz, eu já fiz. Senhor, tu podes. Tu sabes que eu preciso, tu sabes que isso é urgente. E por que não faz? Eita, Senhor, ainda bem que Ele é Pai. Ainda bem que Ele nos ama. Porque se Ele fosse levar em consideração as coisas que a gente fala, oh Jesus, não é? Mas não murmurar, aqui diz e essa murmuração justamente é
para apaziguar a nossa, para refletir mais a nossa ansiedade. Quanto mais ansioso, quanto mais na expectativa que a gente quer que aconteça de imediato, a gente cai na murmuração, no pecado da murmuração, não é? Mas a gente deve ter consciência de quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, para só enfatizar essa questão da ansiedade, o que é que nos diz 1 Pedro 5, 7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente lê, a gente medita, a gente prega sobre isso. É como diz, falar é fácil. Mas como eu disse, não depende de nós. Sozinhos, nós não vamos conseguir. Quem opera isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Tá? Porque nesse processo, nós também temos que ter algo fundamental. A fé. Temos que crer. Que em todo tempo Ele está conosco. Que é Ele que vai trazer a solução. Mas que fé é essa? É a fé do tamanho de um grão de mostarda? É nesse momento que esta fé tem que crescer. O fé do tamanho do grão de mostarda é o mínimo. Tem que crescer, tem que alimentar a nossa fé. E o que é que diz 1 João 5,4? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. E o que é que Jesus nos diz? Se tu podes crer... Se tu podes crer, se nós podemos crer, se nós temos fé para crer que Deus é o Deus do impossível. Claro, porque sem essa fé, a gente não colocaria, a gente não estaria nem aqui hoje. Não é? Então, se tudo pode, que tudo é possível ao que crê. Amém? Então, para finalizar, o que é que nós devemos ter? Qual a atitude do crente? Do crente, no sentido daquele que crê em Deus. Você não crê nos homens. Você não busca nos homens a solução dos teus problemas. Naquele que está buscando em Deus a solução dos teus problemas, tenha ânimo, tenha força. Busque em Deus esta força. Louve, adore, ore sem cessar. Este é o nosso a nossa receita. Este é o que nós devemos, todos nós, em todo o tempo, e não só pelos nossos problemas, porque nós, como unidade aqui da igreja, nós devemos também orar uns pelos outros. Nós devemos adotar esta família também em oração, e orar com dor de alma. Não é só colocar, Senhor, toma aquela família, é sentir, porque são nossos irmãos. E a oração do justo é essa oração do que nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Essa oração que Deus vai ouvir, aquela oração que a gente sente, porque são os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis. Então, se não temos essa situação tão difícil, eu estou muito bem, amém por isso. Então, vamos orar uns pelos outros, independente da situação. Vamos continuar orando, vamos orar sem cessar. Aqui a gente fala aqui que é um culto de oração. Todos os cultos são cultos de oração. Mas não só aqui. Aqui é bom porque a gente se fortalece. É muito bom nos louvores, na palavra, é maravilhoso. A gente se fortalece aqui. Mas nas nossas casas, nossos momentos a sós com Deus. Vamos orar, vamos crer. E coloque na mente de cada um de nós. O espera do Senhor. É um processo pedagógico, um processo de ensino, um processo de aprendizado. Deus já tem a solução. Talvez não seja aquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos, mas até chegar este dia que Deus vai entregar a nossa vitória, a nossa vontade, o nosso desejo vai estar exatamente de acordo com a vontade dEle, porque é bom, é perfeito e é agradável. Então, não vamos murmurar, não vamos ficar depressivos nem ansiosos diante das circunstâncias.
Não vamos querer antecipar as coisas diante do Senhor. Busca diante de Deus, espera e faz como Davi, que muito nos ensina, inclusive no Salmo 27, finalzinho do Salmo 27, espera no Senhor, anime-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E eu vou ler mais uma vez, só para encerrar aqui. O Salmo 40, ele é grande, leiam em casa, meditem nele. E vejam a situação em que Davi se encontrava, no fundo do poço. Mas ele tomou essa decisão de esperar. Espera. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou. Ele vai se inclinar. Ele vai estar diante de nós. Ele escuta as nossas orações. Deus já se inclinou para nós, para nos ouvir. Está diante dele. Ele ouviu as orações que foram feitas hoje aqui, porque ele está aqui presente. Confia, confia. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, fundo do poço, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, olha só, e me pôs nos lábios, olha só, um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, são os testemunhos, porque nós estamos aqui para ser luz, para ser sal. E a nossa vida serve de testemunho do Senhor. Então, quando Ele manda a gente esperar, é para quando chegar a tua solução, quando o teu impossível chegar, você vai testemunhar diante dos homens que Deus está aqui, que Deus é o mesmo hoje, é o mesmo de ontem. Ele opera milagres. Deus opera milagres, sim. Oh, aleluia. Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. É como que Elinha falou, que as nossas crianças ali aprendem, não só no ouvir, mas eles aprendem a ver nossas atitudes com Ele, nosso amor com Ele, a nossa maneira como a gente fala de Deus para eles. Então eles copiam de nós as nossas atitudes. Então os de fora vão ver em nós, olha o que Deus fez. Por isso que nós somos chamados servos do Deus Altíssimo. Bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha só, foi falado também hoje aqui, confiar em Deus. Independente das circunstâncias, confia no Senhor. E não pende para os arrogantes e nem os afeiçoados à mentira. Olha o que é que o 5 nos diz. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e Deus vai continuar operando, sim. E também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus vai se revelar através da vida de cada um que está aqui. E é através dos nossos problemas que Deus se revela. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor pelos problemas que estamos passando. Porque é nesse momento que nós adquirimos mais fé, alimentamos a nossa fé, que nós aprendemos mais sobre o nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus traga essa mensagem cravada no nosso coração. Espera, espera, espera. Não desiste de esperar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.